Estamos começando mais uma edição do programa Universidade, aqui pela sua Rádio Universitária UFDPA, o espaço onde a gente aproxima você do que acontece aqui na universidade. O programa Universidade é aquele programa que leva até você, ouvinte, tudo o que acontece aqui no universo da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante: a especulação financeira e a dívida pública no Brasil. Um assunto que parece distante, mas que impacta diretamente a vida de todos nós. Para conversar conosco sobre esse importante tema, nós recebemos aqui o professor Osmar, do curso de Economia da UFDPA, também coordenador do Observatório do Fundo Público, né, que vem desenvolvendo aí um trabalho muito importante dentro dessa área, né, e ele vai compartilhar aqui conosco, né, sobre esse importante evento que será, né, que acontecerá aqui na UFDPA nessa sexta-feira, às 15 horas, e ele vai trazer todas as informações. Professor Osmar, seja muito bem-vindo ao nosso programa, né? Alegria recebê-lo. Leandro, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário Aham. que vá ao ar, né, essa entrevista. Queria dizer da minha felicidade de estar mais uma vez aqui na Rádio Web UFDPA. Acho que é um canal de comunicação extremamente importante para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo, né, já que é uma rádio web, pode ser escutado em qualquer lugar do mundo. Isso. Acho que a Rádio UFDPA, ela acho que vem revolucionando, não é, a forma de se comunicar na nossa cidade e, quiçá, também no nosso estado, né, pelo conteúdo que coloca ao ar, pelas discussões, pelo debate, pela música, pela valorização da cultura local. Eu acho que é um canal de comunicação que precisava, não é, urgentemente aqui na cidade de Parnaíba, em nosso estado, e que vem dando contribuições valorosas para a cultura, para a política, para o social e para as diversas áreas aí que compõem a nossa sociedade. Então, estar aqui podendo falar pela rádio e se comunicando com o mundo, para mim é sempre um prazer. Então, agradeço aí pelo convite, Leandro, e um grande abraço em todos os ouvintes e aqueles que podem ver também por outros canais, como o YouTube. Um grande abraço em todas e todos. Perfeito, professor. Estamos aqui realmente nessa batalha constante, né, de promover aqui, né, a nossa cidade, a nossa universidade. E falando, né, sobre o evento, né, então nós vamos começar situando o nosso público, né, sobre o evento, né? Então, professor, explica para o nosso público o que é o evento Especulação Financeira e Dívida Pública no Brasil. Esse evento, amigo Leandro, ele faz parte de um projeto de extensão desenvolvido no curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, intitulado Diálogos Sociais sobre Estado e Políticas Públicas. Esse projeto de extensão ele vem sendo realizado desde 2024 e a proposta dele é dialogar com a sociedade, e aí a sociedade chamamos a comunidade interna da universidade e a comunidade externa da universidade, sobre temas relevantes para nossa cidade, para a nossa região, não é? Para o nosso estado, para o nosso país. Então, a partir da escolha de alguns temas que nós achamos relevantes, a gente chama especialistas para discutir essa temática de forma crítica e poder compartilhar com a sociedade os desafios, os problemas, as soluções, né? Tentando difundir, né, conhecimento que também é produzido na universidade e que a sociedade
né, precisa se apropriar para que possa ter uma visão, né, mais crítica sobre a realidade que vive. Então, a ideia da mesa redonda especulação financeira e dívida pública no Brasil é jogar luz nessa temática, não é? E trazer especialistas para discutir esse tema e como é que esse tema ele impacta, não é, as nossas vidas. Então, a ideia do evento é justamente que o Observatório do Fundo Público, né, que é o nosso núcleo de ensino, pesquisa e extensão, né, do curso de Ciências Econômicas, vem trazendo para que a gente possa dialogar sobre esse determinado temas com pessoas, tanto pessoas pesquisadores, pessoas dos movimentos sociais e representantes do Estado sobre esses temas. E especulação financeira e dívida pública é o terceiro tema desse projeto de extensão. O projeto, como eu disse, vem desde 2024. Ano passado nós fizemos 2 mesas e esse ano iremos fazer mais 3 mesas. A terceira mesa, que é a especulação financeira e dívida pública no Brasil. A quarta mesa, que vai discutir o impacto da especulação imobiliária na classe trabalhadora. E a quinta mesa, que vai discutir a reforma tributária, né? Acho que a gente finaliza o projeto em junho de 2026. Ah, perfeito. E professor, né, quando a gente fala em especulação financeira, o que isso significa na prática, né, para o nosso público que ainda não está familiarizado com esses termos? Tá, pessoal. Especulação financeira, a gente vive numa sociedade que é uma sociedade capitalista, né? Uma sociedade capitalista, uma das questões fundamentais da sociedade capitalista é você garantir, né, a propriedade privada e também você garantir o lucro nas atividades econômicas. Esse lucro ele pode ser auferido de diversas formas. Ele pode ser auferido você produzindo um bem, sei lá, você produz um bem, vende esse bem, e a partir dessa atividade produtiva, você consegue gerar um mais valor, né, uma lucratividade. Mas ele pode ser também realizado a partir de uma atividade financeira, ou seja, eu posso gerar mais dinheiro a partir da venda do dinheiro. Então, a especulação financeira é como se fosse alguém que tem dinheiro e que ganha dinheiro a partir desse dinheiro sem fazer nenhuma atividade produtiva, né? Então, especular financeiro é ganhar dinheiro a partir de algumas apostas ou alguns investimentos, por exemplo, na bolsa de valor. Ou seja, alguém que tem dinheiro que não compra trabalho, ou seja, não precisa de empregado, não precisa de matéria-prima, ele simplesmente aposta em determinadas condições no sistema financeiro e a partir daí ganha dinheiro sem produzir. Então, para que a especulação financeira ela seja sustentada, a gente precisa que o governo pratique uma política econômica que no centro dela tenha, como é que se diz? Tem uma prioridade por elevadas taxas de juros. Ou seja, que a gente chama na economia de política monetária, a política monetária do governo se expressa em juros elevados. Por quê? Porque quando eu tenho juros elevados, aqueles que têm dinheiro, ou têm dinheiro debaixo do colchão, ou às vezes têm dinheiro fruto de uma atividade produtiva que ele faz, de uma indústria que ele vende, eles geralmente vão pegar esse dinheiro e vão aplicar no sistema financeiro, porque as promessas de lucratividade com juros elevados serão mais elevadas ainda. Então, especular financeiro é
deixar, muitas vezes, de produzir algo, de gerar emprego, para aplicar dinheiro a taxa de juros elevadas, que vão favorecer uma lucratividade desse especulador. Ou, muitas vezes, quem especula, especula apostando em jogos, apostando em outros produtos financeiros que são arriscados, podem trazer recompensas acima da média de que uma indústria ou um comércio poderiam trazer. Isso faz com que grande parte do dinheiro que poderia ser para empregar mais pessoas, para produzir mais produtos, seja drenado para a especulação financeira, isso gerando desemprego, gerando uma série de problemas na economia, porque quem especula é quem tem muito dinheiro. O trabalhador, por exemplo, não tem dinheiro para especular, ele tem dinheiro mal para ter uma casa, para comer diariamente, para ir ao cinema. Mas quem tem muito dinheiro, em vez de gastar gerando emprego, vai gastar especulando, ou seja, transformando seu dinheiro em mais dinheiro. Isso tem consequências na economia. Uma das principais consequências é aumento da desigualdade, aumento do desemprego, aumento da pobreza. Então, nós poderíamos dizer que essas são as principais consequências, né, que o cidadão comum sofre mediante esse processo especulativo financeiro. A ideia como a gente chama, do empresário que tem dinheiro e deixa de contratar mão de obra, gerar emprego para produzir um produto e passa a operar em bolsa de valor, a especular financeira, a ideia é que ele não precisa mais ter os custos tradicionais para ganhar dinheiro. Quais são os custos tradicionais? Contratar um trabalhador, comprar insumos, comprar ferramentas para que o trabalhador, com as ferramentas, possa produzir um produto que vai ser vendido por um preço mais caro. Então, esse custo ele não teria mais, porque agora ele tem dinheiro e a partir do dinheiro ele faz mais dinheiro. Uhum. Então, a consequência disso é que alguns podem ganhar muito, e a grande maioria não vai ter mais trabalho. Não vai ter mais emprego. Se não tem emprego, não tem renda. Se não tem renda, reduz seu consumo. Se reduz seu consumo, você pode entrar na linha de pobreza, gerando vários problemas para a sociedade. Então, isso só reforça, né, a importância dessa discussão, né, que é como nós falamos no começo do programa, né? Às vezes são temas que parecem distantes, né? E às vezes o próprio cidadão comum não tem interesse de saber um pouco mais, mas é algo que impacta diretamente na sua vida, né? Que impacta diretamente principalmente no quesito trabalho, né? Com certeza, Leandro. Quando a gente e a gente escuta muito, né? Isso é bom. A Bolsa de Valores, não é? A democracia da Bolsa de Valores favoreceu a todos. A democracia da Bolsa de Valores favoreceu a quem aplica na Bolsa de Valores. E quem aplica na Bolsa de Valores, ele ao aplicar, ele está deixando esse recurso de gerar emprego. E quando eu deixo de gerar emprego, eu deixo de ter mais pessoas podendo ser empregadas e podendo ter renda e consumir. Né? Isso, ao passo que para uns vai gerar um acúmulo de riqueza, para outros vai gerar um acúmulo de pobreza. Isso, no final, isso gera uma crise da sociedade. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade salarial, que para sobreviver tem que ganhar salário. E se ela não tem salário,
ela não consome. Se ela não consome, aqueles que ganham muito, que produzem, que ofertam produtos, eles não vão produzir ou vão produzir menos. Produzindo menos, eles vão lucrar menos. Lucrando menos, eles vão entrar em crise. Então, a mesma dinâmica que leva o especulador a ganhar muito dinheiro e que leva à pobreza da classe trabalhadora, coloca mais na frente, em situação de crise, o próprio especulador. Porque o que adianta eu ter muito dinheiro, mas se eu não consigo transformar dinheiro em mais dinheiro? Ou por uma crise no sistema financeiro, ou por falta de consumo, porque as pessoas não têm renda. Então, para eu transformar dinheiro em mais dinheiro, eu preciso ou explorar o trabalhador, ou seja, contratar ele, pagar ele um preço menor do que ele deveria receber, ou transformar dinheiro em mais dinheiro através da especulação financeira. Né? Então, a ideia de especulação financeira, como ideia de uma corrida para que todos possam, não é, aplicar na Bolsa de Valores e serem ricos, isso é utopia. Uma minoria consegue a custo da pobreza da grande maioria. Grande maioria, realmente. E agora falando sobre a dívida pública, né? Que é uma outra questão que é abordada também no evento, né? Na mesa redonda. O que é exatamente a dívida pública e como é que ela funciona? Bem, dívida pública, tá? A dívida pública é o confronto, não é? Se a gente fosse olhar para um governo, sei lá, o governo do estado do Piauí. O governo do estado do Piauí, ele para viabilizar os seus serviços públicos, ele precisa arrecadar, ele precisa ter uma receita, certo? Então essa receita, que muitas vezes, a maioria das vezes vem da arrecadação tributária ou também de outras origens, essa receita financia os gastos públicos. Ou seja, o que são os gastos públicos? É onde o Estado aplica esse recurso. Ou na máquina pública, no pagamento de pessoas, nas políticas sociais, na educação pública, na saúde pública, na assistência social. Quando eu comparo a quantidade que eu arrecado, a quantidade de receita, com a quantidade de despesa, quando eu faço essa relação, quando essa relação é positiva, a receita é maior que a despesa, eu tenho o que a gente chama de um superávit. Eu tenho mais do que eu precisava para gastar. Quando eu tenho o inverso, uma relação em que a receita é menor que a despesa, eu tenho uma situação que a gente chama de déficit. O que é o déficit? Eu não arrecadei o suficiente para garantir aquelas minhas despesas. Esse déficit significa que eu devo a alguém. E aí, esse déficit vai gerar um processo de endividamento público, de dívida pública. A dívida pública é a falta de capacidade do Estado em honrar com seus compromissos. Eu tenho um processo de endividamento. E esse endividamento, ele se dá de outras formas também. Ele pode se dar, o governo não tem dinheiro e precisa de dinheiro, por exemplo, para, sei lá, construir um hospital. Ele pode fazer uma operação de crédito, ir a um banco, pedir emprestado dinheiro. Ao pedir emprestado esse dinheiro, o que acontece? O dinheiro entra como receita para o governo, mas o governo fica com uma dívida com o banco. Uma dívida que parte é um montante e a outra parte é juros. Essa dívida geralmente é escalonada e ao longo do tempo vai ter que ser pago. Então você tem aí um processo também de endividamento público. Pode ser também por uma operação de lançamento de títulos no mercado. O governo tem um déficit, ou seja, não tem dinheiro suficiente para financiar, por exemplo, o pagamento do SUS, Sistema Único de Saúde, e ele precisa agora lançar títulos públicos no mercado. O que ele faz? Ele pega um papel,
e diz, olha, quem comprar esse papel vai ter nos próximos 12 meses, um exemplo, vai receber o valor desse papel, mas vai ter mais um acréscimo de 10%. Então, quando eu emito esse título e lanço no mercado, muita gente vai olhar, bem, se os juros tiver 5%, a preferência é ganhar 10%. Então, muita gente, em vez de aplicar em determinadas na poupança, compra o título público do governo. Porque o título público do governo, geralmente, é um título que vai ser pago, é garantido pelo governo. Então, tem um risco menor. Então, o endividamento público se dá de diversas formas. Então, é exatamente nesse ponto, né, que nós conseguimos enxergar a relação entre a especulação financeira e a dívida pública. Sim. Né? Por quê? Dentro desse contexto. Porque a especulação vive de taxa de juros elevada. Né? E essa taxa de juros elevada, ela tem um impacto também sobre a dívida pública. Quanto maior é o juro no mercado, maior é a possibilidade de ganhos. Então, e aí isso tem reflexo no aumento da dívida pública, porque a dívida pública também se baseia na taxa de juros. Então, se eu tenho um país como o Brasil, que tem uma política monetária, que tem juros elevados para atrair, né, capitais, mesmos juros elevados que atraem capital aumentam o endividamento público. Porque lembra, a dívida é feita de um montante que você pega, mais juros, que são esses juros de mercado que você tem que pagar pelo tempo que você vai ter o dinheiro. Então, quando eu trabalho a ideia de especulação financeira, a partir de uma política monetária que tem centralidade em taxas elevadas de juro, isso provoca um aumento do endividamento público. Então, ou seja, as questões elas estão interrelacionadas. Por isso que a gente discute a ideia da especulação financeira e dívida pública, porque existe uma interrelação entre esses dois temas. E tudo que o professor Osmar colocou até o momento, né, só reforça, né, para o nosso público a grande importância desse evento que vai acontecer aqui na nossa instituição, tá, nessa sexta-feira, né? E o evento, né, vai trazer exatamente esses temas importantes, né? E também nós vamos ter nessa mesa redonda vários palestrantes convidados, né? Professor, quem são os convidados, né? Quem são esses palestrantes, né? E quais temas eles vão abordar? Tá. Como você já colocou, geralmente a gente usa a seguinte metodologia. A gente define um tema da mesa, especulação financeira e dívida pública no Brasil, e convida pessoas que discutem essa temática. Geralmente a gente convida na mesa para compor, para gerar o debate, tem um mediador da mesa. Dessa mesa o mediador vai ser o professor Fábio Júnior Clemente Gama, que é um professor doutor em economia, do Departamento de Economia, e que é o atual coordenador do projeto de Diálogos Sociais sobre Estado e Políticas Públicas. Vai mediar esse debate, ou seja, vai conduzir, vai definir as regras, vai fazer comentários, vai também participar desse debate, mas no papel de mediador. Além dele, nós chamamos 3 especialistas no tema. Chamamos um de casa, também do nosso Departamento de Economia, o professor Tiago Saião Rosa, também doutor na área de Economia, trabalha aí, é professor de macroeconomia, uma série de disciplinas do nosso curso, e vai tratar, né, do assunto, né, mais especificamente. Acho que ele deve fazer um debate sobre especulação financeira a partir, né, da centralidade da política monetária nas taxas de juros elevadas, que favorece a especulação financeira e não o trabalho produtivo. Tá? Ele deve trazer essa temática. Sim. Cada palestrante vai ter na faixa de 20 a 30 minutos de fala, vai expor, e no final a gente vai abrir para o debate com a plateia. Não é? E aí, por isso que nós estamos convidando todos os alunos de economia, de administração, de contabilidade,
e também dos demais cursos que tiverem interesse sobre esse tema, como também quem da cidade de Parnaíba, de Luiz Corrêa, da Planície Litorânea, que tiver curiosidade sobre o tema, está aberto para todos. E é um ponto importante, né, ressaltar, né, que não é um evento somente voltado para estudantes ou para profissionais da economia, mas principalmente, né, para a população em geral, para os estudantes em geral e, como o senhor mesmo colocou, para os interessados, né, vendo que esse tema é um tema extremamente importante. É um tema que impacta as nossas vidas, hein? Qualquer pessoa que tiver interesse, venha nos prestigiar com esse debate e ainda pode participar, fazendo perguntas nessa atividade. E aí nós estamos trazendo 2 profissionais de fora. Estamos trazendo a economista, doutora em economia pela UNB, Clarissa Flávia Santos Araújo, que é a atual presidente do Conselho Regional de Economia. Clarissa tem doutorado nessa área de dívida pública, já foi participante da Auditoria Cidadã da Dívida, que é um movimento social que visa popularizar a questão da dívida e que discute a auditoria dessa dívida. Clarissa já foi integrante, então, uma pessoa que entende bastante profundamente sobre essa temática, e representante do nosso conselho, né, como economista, Conselho Regional de Economia, e estamos trazendo um representante do governo do Estado, não é? Porque também uma das nossas missões é dialogar com o Estado, com os governos, fazendo análises críticas da realidade. E aí quem está vindo é o Mauro Gomes de Lima, é analista do Tesouro Estadual e é o diretor de gestão da dívida pública do Piauí. Ou seja, talvez seja uma das pessoas que mais conhece sobre a dívida pública no Piauí. Então, o Mauro, e sempre que a gente solicita demanda de profissionais da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, sempre somos bem atendidos. Mais uma vez, a Cefaz, através do Mauro, vem se deslocar gratuitamente, entendeu também que a gente não tem muitos recursos nessa dinâmica, mas vem contribuir com esse debate, porque acha também que é importante a gente popularizar mais esse tema da dívida pública. Então, esses são, né, as pessoas, né, os profissionais, especialistas, que vão discutir nessa mesa. Quero lembrar também, Leandro, que esse projeto, que é organizado pelo Observatório do Fundo Público, não é? Ele só também está de pé porque tem uma contribuição gigantesca dos nossos estudantes. Né? Nós, no Observatório do Fundo Público, temos, né, estudantes, bolsistas, não bolsistas, que nos ajudam a construir a extensão, a pesquisa na instituição. Então, queria mandar um salve aí, um grande abraço para todos aqueles, os meninos e as meninas do Observatório que contribuem decisivamente para que a gente realize esses eventos. Perfeito. E, professor, quando e onde o evento será realizado? Isso é um ponto importante aí para... Tá, te respondo já. Ó. Primeiro, vai ser realizado na Universidade Federal do Delta do Parnaíba. É presencial, mas nós estamos fazendo esforço para tentar fazer uma transmissão pelo YouTube do Observatório do Fundo Público. Será na próxima sexta-feira, 8 de maio, de 15, começa às 15, acho que vai até às 17, 17h30, às vezes, quando o debate está animado, vai até às 18, na sala 403 do Bloco de Economia na UFDPA. Então, sala 403, Bloco de Economia do UFDPA, a partir das 15 horas. Não é? Também nós temos no Instagram do Observatório do Fundo Público, tem lá no link da bio, tem lá o link para inscrição. Nós estamos recebendo também inscrição, por quê? Porque o evento vai fazer certificação para as pessoas que participarem dos eventos. A gente sabe que a gente, né, os nossos alunos precisam de horas complementares. Muitas vezes outras pessoas também precisam
não é, de comprovar que veio para se ausentar do trabalho, ou para o próprio currículo mesmo, a gente vai certificar. Então seria importante que as pessoas acessem o Instagram do Observatório do Fundo Público, vá lá, tem um link que vai abrir um Forms, um Google Forms, para você preencher sua inscrição. Mas também, na hora, bem na entrada, na porta de entrada, vai ter, né, algum aluno nosso para registrar sua inscrição, caso você não faça antecipadamente. Perfeito. E convidamos o nosso público, não é, a participar, não é? Como eu tinha falado anteriormente, levando em consideração tudo que o professor falou até agora, né, isso ressalta, né, a importância desse tipo de discussão e a participação de todos. Porque quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós temos conhecimento, principalmente desses processos financeiros que são tão importantes, né, mais nós conseguimos ter, né, um melhor posicionamento frente a tantos problemas, né? E como o professor mesmo destacou, não é? Discutir esse tema é extremamente fundamental, principalmente levando em consideração o cenário atual do Brasil, né? Trazer essa discussão, né? E dentro da universidade, né, nós temos aquela coisa da rapidez, né? Muitas vezes os estudantes estão ali nas redes sociais e muitas vezes não param, né, para refletir sobre temas tão importantes, né? Então, como é que o senhor destaca a importância desse evento, né, dentro do cenário atual, né, do Brasil, né, e também levando em consideração também o contexto aqui da nossa universidade, né, para os nossos estudantes aqui da universidade? Leandro, essa temática é uma temática que muitas vezes não vem à tona. Pois é. É uma temática que os próprios políticos querem que fique embaixo do tapete. Por quê? Não é porque tentam passar uma informação de inacessibilidade a essa discussão, como se fosse uma discussão muito técnica, só para economistas, contadores, e afasta cada vez mais a sociedade dessa discussão. Que aí é um problema. Por quê? É um problema. Primeiro, porque essa discussão tem a ver centralmente com que tipo de política econômica o governo vai aplicar e como essa política econômica vai afetar os interesses das classes, ou seja, de quem, não é? São os donos, que a gente chama dos meios de produção, ou seja, os mais ricos, e como isso vai afetar o que? A classe trabalhadora, ou seja, aqueles que têm menor poder aquisitivo. Na verdade, a política econômica é uma escolha do governo, uma decisão de governo que tem repercussão na sociedade. Quando eu escolho uma política monetária que é baseada em taxa de juros elevada, no combate à inflação, significa dizer que os recursos públicos com certeza serão drenados para o setor financeiro. Quando eu dreno os recursos para o setor financeiro, eu faço o quê? Eu estou beneficiando quem? Quem é que aplica no setor financeiro? Quem é que ganha dinheiro com o setor financeiro? Não é a classe trabalhadora. Então, as decisões de política monetária, as decisões de política fiscal, as decisões de política cambial, ou seja, da política econômica, elas impactam na sociedade. Então, entender que decisões é essas? Entender como isso repercute nas pessoas, não é? Ou nas classes, não é? da sociedade, ou nas categorias da sociedade, é extremamente importante para a gente entender qual é o perfil de governo. Esse governo serve a quem? Serve aos que têm mais renda? Serve aos que têm menos renda? Serve a quem? É um governo que serve a todos do mesmo jeito? Então, esse debate crítico nos permite olhar e entender quem está por trás das decisões governamentais. Essas decisões servem
né, beneficiam a quais classes. Então, discutir especulação financeira e dívida pública é discutir para onde o governo está levando os nossos recursos, que são arrecadados de todos. E, em pesquisas, até nosso colega Vilar Salvador, da UNB, pesquisador na área do fundo público, um dos pesquisadores acho que mais renomados do país, coloca que basicamente 60% a 65% de toda a arrecadação tributária vem, sabe da onde, Leandro? Da classe trabalhadora. É a classe trabalhadora que é mais onerada no processo de arrecadação tributária. E muitas vezes essa arrecadação tributária não vai para o benefício prioritário da classe trabalhadora. Muito pelo contrário. Vai beneficiar a elite econômica desse país. Então, entender sobre isso é entender sobre essa disputa, que é uma disputa de classe pelos recursos públicos. Então, é extremamente importante, até porque está se aproximando mais um ano eleitoral no nosso país. Então, é a gente entender como esses governos manuseiam os recursos públicos para beneficiar determinados interesses é extremamente importante para que a gente não vote naqueles que nos traem sempre enviando, em vez de recursos para reduzir a pobreza, a desigualdade e a fome, envia para aqueles que têm muito dinheiro. Então, conhecer e entender essa temática é um processo de libertação, né? De libertação. E nós estamos chegando ao final, né, do nossa universidade, trazemos um tema riquíssimo, né, e que merece, né, realmente uma discussão bem mais apurada, né, então nós temos que... eu estava ouvindo o professor Osmar falar, né, e vendo o quanto que esse tema é importante, né, o quanto que nós estamos diante de uma temática de extrema necessidade, né, e que também as pessoas se afastam tanto, né? E eventos como esse, né, que acontecerão aqui, né, que vai acontecer aqui na UFDPA, são fundamentais para esse nosso entendimento, né? Então, lembro mais uma vez a você, ouvinte, que o evento vai acontecer agora, nessa sexta-feira, 8 de maio, das 15 às 17 horas, na sala 403 do Bloco de Economia, aqui na Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Estudantes que queiram participar, podem participar, vai ter certificação, né? Mas isso não significa dizer que só vai poder participar quem se inscrever ou quem fizer, qualquer pessoa, qualquer curso, seja aqui da universidade, seja qualquer pessoa aqui da nossa cidade que queira participar, a participação livre, né? Pode vir aqui para a universidade e, como o professor mesmo colocou, né, professor Osmar, não só assistir, né, mas também participar desse momento rico de discussões. Então, vamos participar desse evento. Estamos finalizando o nosso programa, mas vamos deixar aqui o professor Osmar com a sua mensagem final e também as suas últimas informações aqui que ele queira também ainda esclarecer para o nosso público. O professor Osmar, fica à vontade. Bem, meu amigo Leandro, só agradecer aí a oportunidade e fazer o último chamamento. Lembrando, né, que nós nos tornamos uma cidade universitária, né, Leandro? Exatamente. Temos a Universidade Federal do Delta, temos a Universidade Estadual, temos o Instituto Federal, temos as universidades privadas, que eu acho que temos em torno de quase 10 mil alunos universitários na nossa cidade. Além disso, temos uma comunidade extremamente muito culta, né, e que gosta de participar desses eventos no sentido de ampliar a sua consciência crítica. Então, tendo em vista que a gente tem uma cidade, né, em ebulição, a gente está fazendo um chamado a essas pessoas, né, que venham participar desse debate, dessa discussão, dessa mesa redonda, né, sobre especulação financeira e dívida pública no Brasil, para, eu acho que também
participar das discussões e das produções em que a nossa universidade, o FDPA, ao longo do tempo vem produzindo, né? Então, esse projeto é parte da produção científica e cultural da nossa universidade. Então, e a gente, quando produz, a gente sente uma necessidade de compartilhar o que a gente produz. Então, por isso a importância da extensão, por isso a importância da participação da comunidade externa à universidade nessas atividades. Tanto ouvindo, como também perguntando, dialogando sobre temas relevantes. Então, com isso, Leandro, queria chamar a todos e a todas para sexta-feira, no dia 8 de maio, virem participar da nossa mesa redonda, a partir das 15 horas, na sala 403, no bloco de economia. E, mais uma vez, agradecer a todas e todos do Observatório do Fundo Público, não é? Professor Fábio, que coordena o projeto, né? E todas as alunas e alunos que compõem o Observatório do Fundo Público, tá? Aqui, na pessoa de duas mulheres, vou homenagear todos os alunos que compõem o Observatório do Fundo Público. Então, queria deixar um abraço grande para nossa aluna Glenda, para nossa aluna Maria Eduarda, do curso de Ciências Econômicas, que são duas meninas extremamente capazes e que têm um futuro brilhante pela frente como economistas aí logo em breve. Então, em nome da Duda e em nome da Glenda, homenagear todos os nossos alunos e alunas bolsistas ou não bolsistas que compõem o Observatório do Fundo Público. Perfeito, professor. Muito obrigado. E nós vamos encerrando o programa Universidade de hoje, convidando você a participar desse importante evento, lembrando mais uma vez, sexta-feira, 8 de maio, das 15 às 17 horas, aqui na UFDPAR, na sala 403, bloco de Economia. E continue aqui na Rádio Universitária UFDPAR, né, vivenciando a melhor programação em rádio. Até mais.